Tá joia. Tá perfeito. Pode iniciar já. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais ou menos? Estão no gás? Vamos para cima da Fundação Getúlio Vargas? Vamos lá. Vamos discutir uma outra Rondônia. Uma Rondônia distante dos olhares, do senso comum. Uma Rondônia um tanto nebulosa, porque na data de hoje nós vamos dar aqui início a alguns assuntos de atualidades. A gente vai discutir aqui na aula 05 alguns problemas relacionados não só à Rondônia, mas à mega região norte como um todo. Perfeito? Para a gente iniciar a nossa aula 05, primeiramente, a gente precisa compreender que o estado de Rondônia é um estado que pertence, nesse contexto regional, à mega região norte. E pertencendo à mega região norte, numa concepção territorial, nós podemos afirmar algumas coisas. Primeiramente, já que nós estamos na mega região norte, territorialmente falando, nós podemos afirmar que Rondônia possui uma baixa densidade demográfica. Não chega nem a 7 pessoas por quilômetro quadrado. Então a gente tem uma baixíssima densidade demográfica. É muito espaço para pouca. Para toda a região norte, essa daqui vai ser o quê? Sempre a realidade. E além de termos aqui uma baixa densidade demográfica, pelo fato de estarmos aqui inseridos na mega região norte, nós somos também um estado que ele é, por natureza, um estado pobre, ou que a prova vai chamar de estado hipossuficiente. Tá? Então somos um estado hipossuficiente porque pertencemos à região geográfica mais pobre do Brasil. Contrariamente ao que muitas pessoas pensam, não é a região nordeste a mais pobre do Brasil, é a mega região norte. E Rondônia, nesse contexto de mega região norte, ocupa a 3ª posição no ranking da riqueza, perdendo aqui apenas para 2 estados dos 7 da mega região norte. Então a gente vai ter aqui, em primeiro lugar, você vai ter ocupando o maior PIB da região norte. Na primeira posição, você vai ter o estado da minha amiga Antônia, o estado do Pará. Você vai ter aqui em segundo lugar, na segunda posição, o estado do Amazonas. E em terceiro lugar, a nossa casa, o estado de Rondônia. Então estamos aqui na 3ª posição do ranking econômico da mega região norte, bem como coincidimos também com a 3ª maior população. Então Rondônia, numa prova para você, além de ocupar a 3ª posição no PIB da mega região norte, também vai possuir o quê? A 3ª maior população da mega região norte. Isso daqui em conceitos de mega região norte. Você não pode deixar de esquecer isso. Somos um estado hipossuficiente, mas ocupamos aqui o 3º lugar no PIB da mega região norte. E esse PIB coincide também com a população. Somos o estado que ocupa a 3ª população também da mega região norte. Somos o 3º estado mais populoso, ou a 3ª unidade federativa mais populosa da mega região norte. Rondônia, num contexto, saindo um pouco do contexto territorial, Rondônia é um estado que também possui, num contexto geopolítico, essa posição aqui, ó, que a Fundação Getúlio Vargas gosta muito de cobrar acerca de vocês aspectos relacionados ao que a gente chama de Amazônia Legal. A gente deu uma pincelada acerca da Amazônia Legal quando a gente falou da década de 50, mas a gente precisa, nesse olhar aqui de geografia regional, compreender o que de fato é este conceito que muita gente, inclusive, pensa ser uma região do Brasil. Toda vez que vocês ouvirem falar em Amazônia Legal, pelo amor de Deus, isso não é uma região geográfica do Brasil. Isso daqui para você é um conceito político. É um imperativo, melhor dizendo, político. Então você, mais tarde, quando for ler o material de conhecimentos regionais, quando você for discutir os problemas da mega região norte com seus familiares na hora do jantar, você já vai sabendo que a Amazônia Legal é um imperativo político. E esse imperativo político foi criado mediante lei. É a Lei 1806 do ano de 1953, quem vai criar este conceito político na prova. Portanto, nós não moramos na Amazônia Legal. É a Amazônia Legal que faz parte do contexto também da mega região norte. Porque você mora na região norte. Você não mora na ideia de Amazônia Legal. Porque ela não é uma concepção de território. Ela é um conceito de geopolítica. E esse conceito de geopolítica, que aparece na prova da gente, vai englobar para você todas as unidades federativas da mega região norte, ou simplesmente todos os estados da região norte do nosso país. Só a título de curiosidade, quantos estados a gente tem mesmo na região norte? 7. Então você vai colocar aqui Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins, Amapá e o outro, o estado do Pará. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades federativas que compõem os estados da mega região norte. Este conceito político
geopolítico, que não é um conceito territorial do Brasil, ele também engloba o quê? Um estado ou uma unidade federativa do Centro-Oeste. Essa unidade federativa do Centro-Oeste, que pode aparecer para você, perguntando se é na sua totalidade ou parcialmente, você vai colocar aqui que é na sua totalidade. Que é o estado do Mato Grosso. O Mato Grosso, que é do Centro-Oeste, e que está na sua totalidade compreendido no conceito de Amazônia Legal. Então, é um conceito diferente do quê? Da concepção territorial, que engloba, além de todas as unidades federativas da mega região norte, que são 7, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins, Amapá e Pará, vai englobar na totalidade também uma unidade federativa do Centro-Oeste, que é o Mato Grosso, e vai englobar parcialmente, você vai colocar de vermelho bem grande, parcialmente, um estado ou uma unidade federativa do Nordeste, na proporção ou no percentual de 37% do Maranhão. Então, olha o que a gente pode depreender daqui, que não tem nenhum estado da região norte que não esteja completamente compreendido no conceito de Amazônia Legal. Todos nós estamos compreendidos nesse conceito geopolítico. Temos um estado do Centro-Oeste, que é o Mato Grosso, que está na sua totalidade também o quê? Compreendido no conceito de Amazônia Legal. Todavia, temos aqui parcialmente a região Nordeste e parcialmente uma das suas unidades federativas, que é o Maranhão. Na porcentagem de quanto? 37% compreendido nesse contexto aqui de Amazônia Legal. Quando a gente está falando em Amazônia Legal, a Fundação Getúlio Vargas gosta muito de fazer acepção à construção histórica desse conceito. O porquê que ele foi criado, porquê que ele foi definido, como que ele se apresenta diante da realidade. Quando a gente está falando em Amazônia Legal, como já fora dito, vocês sempre irão pensar em um presidente da República. E o presidente da República criador deste conceito aqui foi o presidente Getúlio Vargas. O mesmo quem vai criar, ou que criou, no ano de 43, o território federal do Guaporé. Ele cria, no ano de 1953, o conceito de Amazônia Legal. Cria também a Eletrobras, cria a Petrobras, e em agosto de 54 ele se suicida. Fez tudo isso, implantou a ditadura no Brasil, voltou nos braços do povo, para depois se matar com um tiro no peito. Isso daqui. Pois é, olha só para você ver como... Se a hora ele é amigo dos nazistas e hora ele tá beijando os americanos. O negócio do Vargas era dinheiro mesmo. Muito suspeita, muito suspeita. Exatamente. Mas vocês fiquem tranquilos que o nosso governador disse que vai sair para presidente aí. Vocês viram a notícia, né? Tem um deputado aí que quer lançá-lo para presidente. Olha a barbaridade. Foi criado pelo Getúlio Vargas. No governo Getúlio Vargas, aí você vai colocar aqui, ó, no ano de 1953. Esse conceito de Amazônia Legal, prestem muita atenção aqui, ó. Vou colocar aqui, Amazônia Legal. Preste atenção aqui. Sendo a Amazônia Legal um conceito, ele foi criado com algumas finalidades. Ele foi criado com alguns objetivos. Qual vai ser o primeiro objetivo da criação da Amazônia Legal? Primeiro deles, tá? Você vai destacar aqui, ó. Urbanizar a região compreendida neste conceito. Segunda característica, além de urbanizar a região compreendida no conceito de Amazônia Legal, ou seja, todos os estados da região norte, o estado do Mato Grosso e parcialmente o estado do Maranhão. Você vai colocar aqui, ó, além de urbanizar a esses estados, você vai também aqui, ó, a ideia de industrialização, tá? Industrialização, bem como a ideia de desenvolvimento. Então, por que Vargas, lá atrás, ele vai criar esse conceito de Amazônia Legal? Para tentar mitigar os problemas dessa região, que é a região mais sofrida do país, que é a região que concentra a menor população do Brasil. É a região que concentra o maior índice de pobreza do país. Então, nesse sentido, urbanizar, industrializar, desenvolver e, sobretudo, você vai colocar aí, ó, atrair fluxo migratório para estes estados, vai ser o grande objetivo deste conceito aqui que se chama Amazônia Legal. No entanto, vocês precisam saber do seguinte: como é que no primeiro momento o governo federal, ainda no ano de 53, ele vai fazer para poder conseguir esses objetivos? E como esses objetivos desembocaram ao longo dos anos na criação de alguns órgãos, a exemplo da Sudam. Você vai ter aqui, ainda na era Vargas, na época de Getúlio Vargas, você vai colocar aqui, ó, no ano de 1953, juntamente com esse conceito, ele vai criar uma superintendência. E essa superintendência que traz o conceito de Amazônia Legal era a SP Veia.
E você vai anotar o que ela significa aí. E ela aparece pra caramba em FGV. Coloca aí o S, superintendência. S de quê? Superintendência do plano de valorização, letra E, econômica da Amazônia. Então, voltando aqui, a Amazônia Legal ela é criada juntamente com essa superintendência, que ela vai vigorar até o ano de 1966. E aí vem um cuidado de prova para você. O Vargas, ele cria essa superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia com todos esses objetivos. E como toda política pública, ela passa pelo quê? Por uma revisão ao longo dos anos para ver se ela está conseguindo surtir efeito em relação àquilo que ela foi criada. Nesse sentido, a SPV, ela vai aparecer para você como extinta. Extinta no ano de 1966. Então, em 66, essa superintendência que trouxe para a gente o conceito de Amazônia Legal vai ser extinta. E juntamente, quando foi criada, preste atenção aqui, o conceito de Amazônia Legal, você vai ter aqui juntamente a SPV, a criação desse banco aqui, ou a reformulação dele, que é o BCA. Anote o que ele significa. Banco de Crédito da Amazônia. Então, em 53, você tem o quê? A SPV, e você vai ter aqui também o Banco de Crédito da Amazônia. Calma aí, deixa eu só... Pode falar? Em 66. Agora preste atenção aqui, deixa eu fazer aqui uma linha do tempo. Façam desse jeitinho aqui, que é para você nunca mais esquecer. Essa daqui é a trajetória do conceito de Amazônia Legal. Preste muita atenção aqui. Você vai colocar nesse primeiro ponto o ano de 1953. Vai ser criada a SPVEA, que é a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Em 1953, paralela à SPVEA, que vai ser aqui essa superintendência, criada para quê? Para todos esses objetivos que eu disse a vocês, vai ser criado também, ou reformulado, o BCB, e criado o BCA. Olha a brincadeira que a prova coloca. Quem é o Banco de Crédito da Amazônia? Vai ser o antigo BCB, Banco de Crédito da Borracha. Então, quem é o braço fiscal? Vou colocar aqui, ó, braço fiscal da Amazônia Legal. Essa superintendência que era a SPV, que a prova pode falar que ela foi extinta ou que ela faliu. E por que ela faliu? Porque ela não conseguiu alcançar esses objetivos. E, paralela à criação da SPV, você tem a reformulação do Banco de Crédito da Borracha, que é o BCA, que se torna agora o Banco de Crédito da Amazônia. Quando a gente sai do ano de 53, não é fiscalizar, é o braço fiscal da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é criada junto com essa superintendência. E essa superintendência, ela fazia tudo isso daqui com o objetivo de dar incentivos fiscais. Ela dava incentivo fiscal, e quem era o braço de crédito? O braço monetário da Amazônia Legal na época? Era o BCB, que quando é criada a SPV, ele vira BCA. Exatamente. É o BCB o quê? O atual Banco da Amazônia é o antigo BCB. Exatamente. Ele é o braço monetário da Amazônia Legal. Então, se alguém perguntar para você, gostei da pergunta, se o atual Banco da Amazônia, ele também tem jurisdição para atuar no Mato Grosso, você vai responder que é verdadeiro ou falso? Que é verdadeiro. Se alguém perguntar para você se o atual Banco da Amazônia tem jurisdição para atuar em 37% do Maranhão, você vai dizer que é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Porque esse BCA, criado em 53, ele vai ser o braço, pode colocar desse jeito, o braço de crédito. Braço de crédito da Amazônia Legal. O BCA é o antigo BCB. Até 53 era BCB. Quando é que foi criado o BCB que a gente viu na terceira aula? Em 42. Isso. Depois ele vira BCA. Ainda teve 1 milhão de formulação, mas aqui cai na prova. Preste atenção aqui. Aqui vai cair na prova. Passou o ano de 1953, passou a era democrática do presidente Getúlio Vargas, vai vir aqui a ditadura militar em 66 com o presidente Humberto Castelo Branco. Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar, ele vai extinguir a SPVEA e vai criar outro órgão fiscal para a Amazônia Legal. Essa extinção em 66 vai dar início ao quê? Ao órgão denominado de SUDAM. E você vai anotar ente por ente a partir de agora.
Anote a primeira letra. Superintendência. Ele vai extinguir a SPV e vai criar a SUDAM. Então, atualmente, preste atenção. Atualmente, quem é o braço fiscal da Amazônia Legal? É a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Quem é a SUDAM? É a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que vai aparecer para você aqui, ó, como braço fiscal da Amazônia Legal. Qual é o principal objetivo desse órgão criado pela ditadura militar na prova de vocês? Coloque de vermelho bem grande, porque é muito provável que pelo menos uma questão esteja aqui. Você vai colocar bem grande. Vai ser promover incentivos fiscais. Vai ser o quê, pessoal? Promover? Beleza. Principalmente, deixa eu ser mais específico ainda, fazendo menção, inclusive, à lei de criação da SUDAM. Esses incentivos fiscais representam a redução do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, o que a ditadura está fazendo? Venham investir na Amazônia, que eu vou reduzir a alíquota de impostos para vocês. E essa alíquota aqui, ó, aparece como uma política fiscal, na forma de incentivos fiscais, ou mais especificamente, na redução do imposto de renda da pessoa jurídica. Ali é a SUFRAMA, é outro órgão. É parecido, tá? Vamos lá. Então, o que você vai ter aqui? Na Amazônia Legal como um todo. A transformação da SPV em Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Por que ela foi criada? Porque a SPV não conseguiu cumprir com seus objetivos. Então, o que acontece? O primeiro presidente da ditadura militar vai extinguir ou decretar falência da SPV e, paralelo aqui, ó, a esse BCA, ele vai reformular o banco e vai criar o Banco da Amazônia. Então, o Banco da Amazônia, tá? Ele vai também ser reformulado durante o quê? No ano de 1966. Então, o que eu tenho aqui? Quem é o braço fiscal criado pelo Castelo Branco? Quem é o braço financeiro ou braço de crédito? Calma. Quem é o braço de crédito criado pelo Castelo Branco? É o Banco da Amazônia. Perfeito até aí? Pode fazer, meu. Aí vem a SUDAM. Era o BCA. Vai para o Banco da Amazônia. Exatamente. Então, para toda reformulação fiscal, a gente pode afirmar o seguinte, que para toda reformulação fiscal, você vai ter uma reformulação de crédito. E aqui a ditadura militar, ela vai dar um enfoque. Ela vai dar um enfoque, sobretudo, nessa cidade aqui, na cidade de Manaus. Manaus vai ser a cidade escolhida pela ditadura militar para sediar esses investimentos, ou esse polo de incentivo fiscal. O objetivo, claro, de quê? Coloque aí. Industrializar a Amazônia. O objetivo de industrializar a Amazônia. Objetivo, claro, de industrializar a Amazônia. Não somente isso, coloque também aí. E atrair fluxo populacional. Tá bom? E atrair também fluxo populacional. Deixa eu fazer um quadrinho para vocês aqui. Posso usar essa parte aqui, gente? É esquisita essa aula de geografia para falar só de órgãos da Amazônia? É. A gente nota que o aluno fica meio... É tudo misturado. É espaço e tempo. Não tem como dissociar. Nem percebe, Antônio? Hã? É atualidade isso daqui. Isso aqui, como dizia o meu amigo Matias, isso daqui é a linguagem da elite. É a elite que sabe o que é a SUDAM, o que é a SPV, o que é a Amazônia Legal. O povão não sabe. Isso daqui é conteúdo da elite para você. Deixa eu anotar aqui. Posso apagar essa parte? Então vamos fazer aqui, ó, o paralelo. O jeito... o homem fez muita coisa aí, se matou. Vamos lá, deixa eu fazer esse paralelo para você. Pode fazer desse jeito aí, meu querido. Você vai ter aqui, ó, PCA, tá? E a SPV no ano de 1953. Olha só, para todo braço fiscal, um braço de crédito. Olha só, Banco de Crédito da Amazônia, Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, ano de 1953. Aí você vai ter aqui, ó, Banco da Amazônia, Banco da Amazônia, Banco da Amazônia, você vai ter aqui a SUDAM e vai ter aqui o ano de 1966. Façam desse jeitinho aqui, ó. Isso daqui vai impedir para você muitos erros aí na hora da prova. Beleza? No primeiro momento eu estou pensando em qual governante? Você está pensando aqui em cima no Getúlio Vargas. O que o Getúlio Vargas vai fazer?
vai criar a S. O que o Castelo Branco vai fazer? Calma aí. Vai extinguir a SPVEA e vai criar a Sudam. E com a criação da Sudam, ele cria o quê? O Banco da Amazônia, que é uma reformulação do Banco de Crédito da Amazônia, que é o BCA. Então você tem aqui, ó, pensando em crédito, colocar de uma forma mais didática possível. Pensando em money, você vai apresentar o projeto aonde no primeiro momento? Na SPVEA. Se o seu projeto foi aprovado, quem é que vai financiar? O BCA. Passou a era Vargas. Caí na ditadura militar. Para quem eu apresento o meu projeto? Para a Sudam. Se a Sudam aprovar e me der, por exemplo, esse incentivo fiscal, essa redução de impostos, quem é que vai financiar meu projeto? O Banco da Amazônia. Então, quem é que vai ter aqui, ó? Crédito, você vai ter aqui, ó, braço fiscal, e você vai ter aqui o presidente Humberto Castelo Branco. Então, olha como é que pode aparecer para você. Quem é que vai reformular o Banco de Crédito da Amazônia? Vai ser a ditadura militar. A ditadura militar, nesse caso, ela vai representar para a gente uma ampliação do perfil de crédito, do banco. O que eu estou querendo dizer com isso? Os militares falavam na época, esse negócio de ficar emprestando dinheiro só para Castanhal e Seringal não está desenvolvendo a região. Vamos começar a emprestar dinheiro para quem quer o quê? Indústria. Para quem quer comprar maquinário? Para agropecuária, para agricultura. Então essa ampliação do perfil de crédito veio com quem? Com a criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Tá dando para compreender aí? Tranquilo? Qual o objetivo desse órgão aqui mesmo? Beleza. Mas o que significa desenvolver a Amazônia? Significa dar incentivos fiscais ou redução nos impostos das pessoas jurídicas. Sobretudo aqui, você pode colocar desse jeito, tá? Sobretudo na Sudam, atrair indústria. É esse o grande objetivo dos militares. Tanto que vai ser nessa época, senhores, pena que o colega não está aqui, mas tinha aquele, o que Manaus ou Belém tem que nós não temos? Os olhares do governo. Por que eles são melhores que nós? Por que Manaus virou o que virou e Porto Velho está aí do jeito que está? Primeiramente, porque a ditadura militar vai escolher Manaus para ser o grande polo industrial da Amazônia. Vai ser o grande polo de atração da Sudam. E vai ser nesse sentido que você vai ter o fenômeno de metropolização. Vai ter início a metropolização do município de Manaus. Você vai ter ampliação paralela ao quê? A industrialização desse município. Então, o que acontece? Olhem para o quadro. Você tinha no século XIX, Manaus vivendo o quê? Juntamente com Belém, o Belle Époque. O desenvolvimento trazido pelo ciclo gomífero. Você vai ter na segunda fase, Manaus e Belém também vivendo o segundo ciclo da borracha. Mas você vai ter na Amazônia, durante a ditadura militar, uma nova visão para a Amazônia, só que excluindo Belém desse projeto. E colocando como sede da industrialização da Amazônia, o município de Manaus. Você pode ver quem é mais moderna em termos de infraestrutura, Manaus ou Belém? Manaus. Não por conta do Belle Époque, da borracha, mas por conta das políticas fiscais e econômicas da ditadura militar. Excluiu Belém porque Manaus é a sede da Amazônia Ocidental. É o município polo da Amazônia Ocidental. É a Amazônia Profunda. Então, exatamente, é mais fácil já ir para o Pará, para quem está lá no Sudeste, para quem está no Nordeste, do que para Manaus. Então a ditadura, querendo o quê? Trazer pessoas para a Amazônia Profunda, para essa região que você vai usar aqui, ó. A região chamada de Vale Amazônico. O Vale Amazônico representa o conceito de Amazônia Ocidental, que é a Amazônia Profunda. A ditadura já sabia que é mais fácil ir para o Pará do que para o Amazonas. Mas para levar pessoas para Manaus, eu precisava do quê? De dar incentivo. Porque aliado a essa ideia de incentivos fiscais, de crédito e etc., a ditadura militar vai trazer o conceito de segurança nacional. Toda a política pública da ditadura militar, seja ela de crédito, seja ela fiscal, econômica, qualquer que seja, sempre vai estar aliada ao quê? A ideia de segurança. E um território vazio, um território distante dos centros urbanos, com uma pequena população, é um risco ao quê? A segurança nacional. Então, no meio da selva, o que a ditadura vai fazer? Vamos fazer um polo industrial, que é para atrair população para essa Amazônia Profunda, para o Vale Amazônico, aquilo que nós chamamos de Amazônia Ocidental. Na ditadura militar pelo Jorge Teixeira. Exatamente. Até a própria política de reorganização do Exército tem essa função, de levar aos rincões do Brasil a presença militar. Aquilo que eles chamam de estratégia da presença. Então a estratégia da presença, ela não é somente o quê? Uma estratégia militar. Ela é uma estratégia geopolítica. Por isso que o lema do Exército é esse. Exército Brasileiro, braço forte, quem é a mão amiga? É a estratégia da presença. Então tudo isso daqui está aliado, ó, na ditadura nacional, a doutrina de segurança nacional.
Exatamente. Ocupa porque terreno vazio arranja dono. Tá? Olha aqui a brincadeira. Se a prova falar para você em Vale Amazônico, você vai lembrar do quê? De Amazônia? Agora, se ele falar em Delta Amazônico, você vai lembrar em que Amazônia? Amazônia Oriental. Tá? Amazônia Oriental. Olha a linguagem que você vai incorporar no seu dia a dia agora. Rondônia é um estado da Amazônia Ocidental. Portanto, Rondônia é um estado que pertence ao Vale Amazônia Profunda. É por isso que quanto mais distante, é esse o conhecimento que eu queria trazer para vocês. Quanto mais distante da costa, mais difícil é eu concentrar a população. É mais difícil concentrar o quê? População. Então é por isso que a ditadura vai fazer o quê? Vai escolher Manaus. Porque no Pará eles já sabiam que era mais fácil concentrar a população. Tá dando para entender isso daí? Beleza? Então olha só. Se a prova vier fazendo referência ao Vargas, tá? Toda política varguista, ela vai trazer consigo a ideia de marcha para o oeste. Essa política de marcha para o oeste era uma concepção geopolítica da década de 1940. E quando Vargas retorna ao poder nos anos 50, dessa vez eleito, o que ele faz? Ele amplia esses projetos criando o quê? A SPV. Tá dando para entender aí? Casem com isso. Posso apagar essa parte bem aqui para fazer o histórico do BCB? Vamos lá. Boa noite para quem está online. Na Amazônia é legal. Reformulando. Até hoje esse conceito aqui, hora ou outra. Se você pegar a legislação completa, atualizada, desde a 1806 de 53, tem um texto desse tamanho. Só de reformulação. Então já dá o quê? Uma aula todinha. Exatamente. O conceito é bom. O que a ditadura fez? É tudo que... Exatamente. Olha só a Shopee aí, ó. Vamos lá. Colocar para você aqui, ó. O braço de crédito. Você vai pensar aqui em banco de crédito. Banco de crédito da Amazônia, tá? Esse banco de crédito da Amazônia é o tal do BCP. Aí vai colocar aqui, ó, ano de 1942, tá? Calma. 1942 é o BCB. 1953, você vai ter a reformulação que cria o quê? O banco de crédito da Amazônia. Tô colocando as principais alterações, tá? Porque eles... Opa, desculpa. Cadê aqui? Eu já estava pensando na segunda parte. Banco de crédito da borracha. Banco de crédito da Amazônia. Em 1966, você vai ter outra reformulação que vai criar o Banco da Amazônia. Depois ele ainda vai ser mudado para virar Banco da Amazônia S.A., mas aí já é outra história. Eu acho que de alteração já tá bom para uma prova. Já? É um pouquinho complicado essa aula? Tá achando complicado? Muita data, muito detalhe. Então nós moramos na Amazônia Ocidental Sul, verdadeiro ou falso? Falso. A gente mora na mega região norte. Tá? Você não tem como morar numa ideia, porque essa ideia incorpora-se o quê? Ao território. É um imperativo político, é um conceito. Cuidado com isso daí. Perfeito? Então a Amazônia Legal é uma percepção de geopolítica. Tá? E esse conceito de Amazônia Legal se divide em quê? Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental. Sabe qual é a ideia desses dois? Além da própria posição geográfica, você pode ver, o amazonense, ele pensa diferente, negocia diferente, vive diferente do que o paraense. Vocês sabem por qual motivo? Até mesmo as próprias peculiaridades do desenvolvimento por conta da proximidade com o quê? Do mar. Então, estando o quê? Os estados do Delta Amazônico mais perto do mar, esses estados terão um perfil econômico, geopolítico diferente daqueles estados pertencentes ao quê? A Amazônia Ocidental. Casem com isso. Rondônia é estado de qual Amazônia? Amazônia, e não é qualquer Amazônia Ocidental. É a Amazônia Ocidental da porção sul. Sempre ao sul. Tá bom? Somos sulistas de fato. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Então, olha aqui, preste atenção. 1942, quem é que vai criar o BCB? Getúlio Vargas. Vai criar no contexto dos acordos de Washington, sim ou não? Vai criar no contexto do segundo ciclo da borracha? Beleza. Em 53, com a criação da SPVEA e, consequentemente, a criação do conceito de Amazônia Legal, é criado o Banco de Crédito que é o BC. Beleza. Depois disso, uma nova reformulação, uma ampliação do perfil de crédito do banco. Agora vamos financiar até a indústria. Vamos financiar até a agropecuária. Quem é que vai fazer isso daqui? Castelo Branco, que é o primeiro presidente da ditadura militar. Perfeito?
Eles vão ampliar não só essas atividades. Aqui o perfil vai ser do quê? Aqui o perfil vai ser de extrativismo vegetal. E aqui eles vão o quê? Vão começar a adicionar, a trazer indústria. E aqui vão incluir, inclusive, atividade de agropecuária. Então ele foi ampliando o quê? Com o tempo, o perfil de crédito. Não se esqueçam disso. O Banco da Amazônia atua no Maranhão? Enquanto do Maranhão? 37%. Porque o Maranhão pertence ao conceito de Amazônia parcialmente. Não esqueçam disso. Perfeito até aí? Tranquilo? Posso apagar essa parte? Tá? Pode ter certeza que parte da prova está aí para vocês. Ó. Essa Amazônia é legal que ela é complicada. Essa mega região norte, que é complicadíssima no contexto de Rondônia. Rondônia é um estado muito complicado do ponto de vista geopolítico. Como é, Jailson? Foco, extrativismo vegetal. O foco é extrativismo vegetal. Ampliação para o perfil industrial. E aqui, você tem ampliação para quê? Para o agronegócio. É por isso que Rondônia, nos anos 70, vai viver o quê? O ciclo da agropecuária. Não. Isso daí é século XIX. Isso é primeiro ciclo da borracha. Beleza? Isso é lá no século XIX. Aqui já é século XX. Vamos lá. Vamos falar aqui de Rondônia. Vamos falar aqui de alguns problemas de atualidades. Olha só. Nesse contexto de Amazônia Ocidental Sul, Rondônia, que pertence ao quê? Ao sul da região norte. Rondônia, que pertence ao sul da região norte. Vai se apresentar na segunda metade do século XX como o estado que mais vai agredir a floresta amazônica. Por conta do quê? O que a gente vai ter na segunda metade do século XX? Primeiro fator, na segunda metade do século XX, o estado de Rondônia vai ser o estado mais agressivo ao meio ambiente. Vai ser o estado mais agressivo ao meio ambiente por conta de algumas políticas públicas adotadas na época. Primeira delas, você vai ter aqui para Rondônia a ampliação de incentivos à agricultura e pecuária. Tá? Principalmente em que década? Anote aqui, década de 70. Perfeito? Segundo fator da segunda setinha aqui. Além desses incentivos à agricultura e à pecuária, você vai ter a ideia de redução de tensões sociais no centro-sul do Brasil. Como assim, Patrick? Redução de tensões sociais no centro-sul do Brasil. Coloque aqui bem grande. A ideia de Revolução Verde. Tá? O que foi a Revolução Verde? Foi uma reformulação do agronegócio, principalmente no sul do Brasil. Essa mecanização, que pode aparecer com esse nome, mecanização da agricultura no sul do Brasil, vai fazer com que tenhamos um fluxo migratório muito grande em direção aonde? Rondônia. Então vai ser nessa segunda metade do século XX que você vai ter o quê? No sentido de crédito. Ampliação de crédito para pecuária e agricultura. Você vai ter aqui, ó, nessa segunda metade do século XX, a criação do INCRA. Daí vai destacar essa data, 1970. Tá? Coloque do lado do INCRA o seu criador. Ainda tem aula pra caramba, meu amigo. Deixa eu ver que hora já temos. Olha, já vai dar 8 horas. Coloca aqui, 1970, criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Coloca aqui, redução das tensões sociais no centro-sul do Brasil. Coloca aqui também década de 70, que simboliza o quê? A mecanização da agricultura, principalmente no sul do Brasil. Aí qual vai ser o resultado dessa mecanização? Toda vez que a gente substitui, que a gente acaba tendo processo de automação, caracteriza-se, consequentemente, um aumento na tabela de desemprego. Então o que vai acontecer? Muitos camponeses, muitos colonos vão perder o emprego para o quê? Para as máquinas. E a ditadura militar, nos anos 70, prevendo o quê?
um inchaço populacional em São Paulo, no Rio e nos estados mais ricos da federação, o que vai criar? Vai criar, com isso daqui, ó, um conjunto de propagandas ufanistas. Exatamente. Aí coloca essas propagandas aí que a gente já fez menção a algumas delas. Ufanistas, de exaltação do regime. A ditadura vai começar a mentir para a população. Olha, não queremos pobre aonde? Perturbando no Centro-Sul. Perdeu o emprego, você vai para bem longe, você vai para o Vale Amazônico, vai lá para Rondônia. Quem é o primeiro que vai apresentar aqui? Coloque aí. Rondônia, a estrela do oeste brasileiro. Esse daqui é bonito, essa propaganda é bonita. Rondônia é a estrela do oeste brasileiro. Rondônia é o sul sem geada e o nordeste sem seca. Rondônia é o sul sem geada, é o nordeste sem Rondônia. Homens sem terra e terra sem... Tudo isso daqui é propaganda do quê? Tudo isso daqui, essas propagandas ufanistas, foram propagandas criadas pela ditadura militar e difundidas no rádio de manhã, de tarde e de noite. Homens sem terra e terra sem homens. Homens sem terra e terra sem... Tudo isso daqui foi propaganda da ditadura militar. De exaltação do regime. Isso. A ditadura militar vai criar muita propaganda para exaltar suas políticas. Tá? Eu também ia pegar terra mesmo também no interior de Rondônia, ia contratar pistoleiro, ia fazer acontecer. Hoje ia ser um velho da lancha. Ou terra na cara. Já que tá aqui lascado, a gente veio por tudo ou nada, não é verdade? A cabeça do povo era essa, meu amigo. Exatamente. Era claro. Posso apagar aqui? Posso apagar aqui, gente? Vamos lá. O velho da terra. Esse tempo aqui não tinha o velho da lancha, era o velho da terra. É o velho do boi, o velho do milho. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. No interior de Rondônia ainda tem espaço para isso. Mas o local hoje de atração para a nova fronteira agrícola é o sul do Amazonas. Tá? Pode ter certeza, o Maitá, Canutama, Lábrea, que a prova vai trazer essa relação da última ditadura militar com alguns problemas que a gente tem em Rondônia na atualidade. Daí eu vou colocando presidente por presidente e o que eles fizeram em relação a Rondônia. Pode ser? Vamos lá. Primeiro presidente da ditadura militar foi o Marechal Humberto Castelo Branco. Tá? Humberto Castelo Branco, que ficou no poder de 1964 até o ano de 1967. Castelo Branco, que vai aparecer para a gente aqui como responsável pela criação do 5º Batalhão de Engenharia e Construção. Castelo Branco. Vai criar o 5º BEC em que ano? No ano de 1966. Então aí a ditadura militar para você, dentro da atualidade regional. Qual a importância do Castelo Branco para o que hoje é Rondônia? Criação do 5º. Além do mais, o Castelo Branco foi responsável pela erradicação da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Foi responsável, nesse sentido aqui, ó, pela atualização do Tratado de Petrópolis. Tá? E nessa atualização do Tratado de Petrópolis, você vai pensar na BR-425, que é a Porto Velho, em Guajará-Mirim. Tá bom? Aí eu já não sei, cara. O Weber, o pai do Rogério Weber. O playboy que morreu aí no acidente. Primeiro a ocupar o cemitério. Conheceu o cemitério lá? Já tirou serviço? Posso apagar aqui do lado, gente? Essa parte aqui? Então, ó, apareceu a ditadura militar. Tirar um retrato. 66. Deixa eu colocar aqui. O início da erradicação da estrada de ferro Madeira-Mamoré foi em 66. O início dela. Da 029. Depois eles vão atualizar, vão mudar o eixo para BR 364. Opa. Rapaz, esse quadro aqui ele já estava só com a pontinha. Ele é delicado, né? Vamos lá. Segundo presidente da ditadura militar vai ser o Marechal Costa e Silva. Tá? Marechal Costa e Silva. Costa e Silva, que vai ficar aqui de 67 até o ano de 1969. Para Rondônia, especificamente, território federal de Rondônia, não vai ter nada de vulto aí no que tange ao Costa e Silva, não.
O Costa e Silva aqui vai ser o grande vulto aí para o Brasil, porque vai ser ele o responsável pelo ato institucional número 5, que vai fazer o Brasil mergulhar de fato no quê? Na ditadura. 66. 66. Número 5. É o AI-5. De dezembro de 1968. Aí, esse gaúcho aí que falou que só entregaria o poder no dia que o Brasil tivesse o quê? Colocado fim da ameaça comunista na época. Gaúcho, vai atualizar a Constituição em 69. Esse aqui era cearense, esse aqui era gaúcho, e esse outro também que é importantíssimo para Rondônia, que foi o general Emílio Garrastazu Médici. Era gaúcho também, general Emílio Garrastazu Médici, que vai governar o Brasil de 74 até o ano de 79. Desculpa, de 69 a 74. Estou pensando já no outro. 69 até o ano de 1974. Vai ser o Garrastazu Médici o responsável pelo quê? Coloca aqui primeiramente. Em 1970, a criação do INCRA. Criação do INCRA. O INCRA vai desenvolver todos aqueles projetos que a gente viu aqui de colonização. Os PICs e os PADs. Tá? Além da própria criação do INCRA, você vai ter aqui no que tange a cassiterita a proibição, exatamente, proibição da lavra manual da cassiterita, ou que a prova vai chamar de minério de estanho. Tá? Então você vai ter aqui, ó, General Emílio Garrastazu Médici. Agosto de 1972. O que eu posso destacar nisso daí? E aí, minha gente? Vamos lá. Agosto de 1972. Se aqui eu tive o início da erradicação da madeira mamoré, aqui eu vou ter a consolidação da erradicação da estrada de ferro madeira mamoré. Vai ser em agosto de 72 que o trem vai apitar pela última. A ditadura vai chegar e vai falar que se dane essa ferrovia aí, meu amigo. Agora a gente tem o quê? A BR-425, que foi feita pelo Quinto Beck. Perfeito? Então olha aí para você. Criação do INCRA. Criação do quê? Ou proibição da lavra manual da cassiterita. E a consolidação da erradicação da ferrovia do diabo. Depois, você vai ter aqui o general, outro gaúcho, Ernesto Geisel. Qual a importância dele para Rondônia? Vai ser o Ernesto Geisel. Vou colocar algumas, uma mais importante. Vai ficar de 74 até 79. O Ernesto Geisel que vai ser responsável pela criação, vai ser durante o governo dele, criação da PMRO. Você vai sair da condição de guarda territorial e ele vai criar a Polícia Militar de Rondônia. Vai ser durante o governo do Geisel. E aqui a gente vai falar mais tarde, inclusive, de um fato acerca do nosso primeiro comandante da Polícia Militar. Quem foi o nosso primeiro comandante da Polícia Militar na condição de Estado de Rondônia? Morreu esses dias. Coronel Ferro. Coronel Ferro, que vai ser responsável, inclusive, por garantir que Rondônia não perdesse a região de Nova Califórnia extrema. Vai ser o Coronel Ferro, o homem responsável pelo quê? Por expulsar as tropas da PM Acreana do território de Rondônia. No tapa, meu amigo. Coronel Ferro, o herói rondoniense, mano. Não foi brincadeira. O Acre quase que toma a região da Ponta do Abunã. Quem que recuperou na base do tapa? Coronel Ferro, meu irmão. A lenda. O homem que acabou com as gangues em Porto Velho. Aí a nossa homenagem pro Coronel Ferro. É o sobrenome dele. Aí eu já não quero, eu não vou entrar. Aí eu não sei, né, Antônio? Mas o homem era o Coronel Ferro. Exatamente, a política de erradicação das gangues juntamente com o Dr. Valderedo Paiva. Hã? Vai acabar com as facções. Então vamos lá. Quem é que vai criar a PMRO? Vai ser o Ernesto Geisel. Isso aqui vai modificar. Você pode colocar a criação da PMRO e a extinção da guarda territorial. Extinção da guarda territorial. Ainda tem gente por aí viva, meu amigo, que foi guarda territorial aqui. Já pensou faz tempo, hein? O Coronel Ferro foi da guarda territorial, pra tu ter uma ideia, meu amigo. Ixi. Tá? A PM é de 75. A PMRO. Morreu semana passada. Coronel Ferro. A Ponta do Abunã hoje é nossa, por quê? Eu acho que o Coronel Ferro não tinha nem 80 anos, tinha uns 70 e pouco. Separou do... Caramba, era...
Aí vem um detalhe, olha só. O Coronel Ferro foi o primeiro comandante da PMRO na condição de Estado. Não foi quando ela foi criada no território federal de Rondônia. Foi na condição de... Exatamente. Tá bom? Coronel Ferro. Eu sei que o Ferro é de Guajará-Mirim. Agora não sei se ele antes de Guajará ele era nordestino, né? Coronel Ferro, nossa homenagem aqui, o homem que na base do tapa garantiu a posse rondoniense da ponta do Abunã. O Acre já estava fazendo até escola e posto de saúde, meu amigo, na região. Já tinha até a bandeira do Acre na área. Foi o Ferro aí que tem história, que morava ali perto de casa, ali no 22 de dezembro. Coronel Ferro. Vamos lá. Depois do Ferro, ó, tô só pensando o nome, deixa eu colocar aqui. General, agora é carioca. General João Batista Figueiredo. Esse aqui veio em Rondônia. Veio mesmo. E ele era cunhado do nosso ex-governador Jorge Teixeira. Aí é um cunhado bom, né? Que a maioria dos cunhados, meu amigo, só serve pra quê? Pra bater o carro dos outros, causar dívida, é um problema danado. Esse daqui era um cunhado forte, tá? João Batista Figueiredo, que vai governar o Brasil de 79 até o ano de 85. O homem da anistia, tá? O homem da abertura. O Figueiredo que vai ser responsável pela criação do estado de Rondônia. Criação do estado de Rondônia, em que ano? No ano de 1981. E também o general Figueiredo, responsável pela instalação do estado de Rondônia, no dia 4 de janeiro de 1982. Coloque bem grande, inclusive. General Figueiredo, responsável pela nomeação do governador Jorge Teixeira, que era coronel do Exército. Jorge Teixeira, que também foi prefeito de Manaus. E um dos fundadores do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. Esse aí tinha história mesmo. Teixeirão. Primeiro governador do estado de State of London. Essa das gangues aí era lendária, que é mais antiga que lembra, né? Porto Velho era um inferno com esse negócio de gangue, meu amigo. Assumiu o governador Bianco, qual foi a ordem? Tem que acabar com esse negócio de gangue. Quem foi o homem responsável pela missão? Valderedo Paiva, já falecido, ex-delegado, e o Coronel Ferro, meu amigo. Se o Coronel Ferro enfrentou a PM acriana, a gangue ia ser o quê? Fichinha, meu amigo. Foi lá e Porto Velho acabou com gangue do brinco, gangue não sei das quantas, gangue do trator. Era muita. E o Coronel Ferro fez o quê? Passou-lhe o ferro na galera. E internacional, a gente vai falar. Cresceu. Anota isso daí. Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Recheada, né? Pois é. Isso. Posso apagar aqui, gente? Aqui em Rondônia é tudo assim, é rocha, é ferro. Aqui é... Gesso. Coronel Ferro, meu amigo. Deixa eu fazer uma introdução agora. Alguns problemas da atualidade, tá? A gente vai começar a compreender alguns fenômenos relacionados à violência que a gente tem vivido. A criminalidade. Acabaram, tá? Acabou. O ato institucional número 5 foi um documento assinado pelo presidente, onde ele passa a governar o Brasil quase que com poderes absolutos. Podia prender qualquer cidadão pela sua garantia de habeas corpus e mergulhou o Brasil na ditadura militar. Dezembro de 68. Ato institucional número 5. Ixi, foi um monte de gente. Aqui o Brasil vai mergulhar. Inclusive, um dos assinantes do AI-5 morreu também recentemente. Ministro Delfim Neto. Quase que não morre, né? Pois é, meu amigo. Eu era criança, o Delfim já era velho. Todos esses dias eu falei, o Delfim morreu. Eu falei, pô, eu ainda tava vivo. Exatamente. É um desses daí também. Dentre eles. Era intervenção, era a volta do AI-5. Eu vi uma velhinha, volta do AI-5. Eu falei, menino, que velha maldita, bicho. Vá pra lá, velho, tá doida? Já foi uma luta pra revogar isso. Até o Geisel, que era o Geisel, meu amigo, criticou o AI-5. Olha o que o Geisel falou, já era uma medida muito dura. O Geisel, meu amigo. Aí veio uma velha dessa aí, o AI-5 de volta. Exatamente, que o AI-5 proibiu o quê? O direito de reunião para protesto, etc. Estava dissolvido, assembleias, etc. Para a Rússia, para qualquer outro lugar. Nessa época o mundo aí estava mergulhado em ditadura, ou de direita ou de esquerda. Exatamente. Vamos lá, vamos falar aqui de alguns problemas da atualidade. Tá? Alguns problemas relacionados a... Vamos lá, primeiro problema relacionado à atualidade. Você vai destacar, pode falar. Rapaz, foi denunciado ontem, né?
Foi denunciado ontem uma galera aí. Vamos lá. Essa BR-364 aqui, gente, como eu disse a vocês, na prova, ela vai aparecer como antiga BR-029. Só que olha aqui o detalhe. Olha o presidente. Apareceu o BR-029, tu vai pensar no presidente Juscelino Kubitschek. Esse é o homem da BR. No entanto, a BR-029, que é a BR que ligava o Acre até o Distrito Federal, ela vai sofrer o quê? Uma mudança. Mudança de eixo. Aí ela vira o quê? BR-364. Ela passa a integrar o quê? O Acre até São Paulo. Com qual objetivo? O objetivo de quê? De atrair fluxo do Centro-Sul. Olha o que a ditadura fez. Não bastava fazer o quê? As campanhas para vir para Rondônia. Eles vão mudar até o eixo da BR, meu amigo, para que esse excedente não fique aonde? Em São Paulo. Vamos fazer uma BR direto para onde? Com foco para cair aonde? Em Rondônia. Olha o que a ditadura vai fazer. Então, na verdade, a gente só vai aproveitar a 029 dentro de Rondônia. Porque o eixo da BR, na verdade, são duas BRs diferentes. Uma era Acre, Distrito Federal, a outra atual é o que? Acre até São Paulo. Essa rodovia aqui, a partir do ano de 2008, ela passa a ser a rodovia que passa a compor a rota do Mercosul Oeste. Então, se alguém perguntar para você se Rondônia é rota do Mercosul Oeste, você vai dizer que é. E qual é a rodovia que pertence à rota do Mercosul Oeste? É a rodovia de 364, que a prova vai chamar também por outros nomes. Se não aparecer que ela é rota do Mercosul Oeste, vai falar que ela também é rodovia Marechal Rondon. Esse daqui é o outro nome dela. Na verdade, é o nome mais famoso do Brasil afora. Rodovia Marechal Rondon. Só que para o acriano e para parte dos rondonienses, ela também tem outro nome, num trecho específico. E aí, qual é o nome desse trecho? Que vai de Porto Velho, o trecho que vai de Porto Velho até o estado do Acre. Não é Francisco, não. Edmundo Pinto. Senador Edmundo Pinto. Foi um político acriano que foi assassinado. Então você tem aqui, ó, vários nomes para a mesma rodovia. Rodovia que, inclusive, passa dentro de Porto Velho. No trecho que era da avenida. Exatamente. Então aquele trecho ele foi federalizado. E passa a compor também a rota do Mercosul Oeste. Essa rodovia aqui perigosa, essa rodovia aqui, que na prova de vocês, ela vai criar 50 cidades em Rondônia. Dos 52 municípios, ela vai formar aqui 50 cidades, que depois o seu entorno vai virar município, por força de lei. Essas 50 cidades em Rondônia, isso daqui só foi do quê? 50 cidades da década de 1970 até a década de 1990. É muita coisa. É por isso que ela é considerada a rodovia mais assassina da mega região norte. Essa daqui, em termos de destruição ambiental, não teve igual. E vai ser com ela que a prova vai trazer esse conceito. O conceito de rondonização da Amazônia. Na prova, rondonização da Amazônia, gente, não vai ser coisa boa. Vai ser conceito que vai trazer ou vai remeter aspectos negativos. Primeiro detalhe. Rodovia. Que é a BR-364. Caminho das Onças é essa daqui. E a 029. É 029. Ela que é o Caminho das Onças, que é do JK. JK que vai fazer a 029. Mas por que ela ganhou o apelido de Caminho das Onças? Porque o presidente João Goulart, presidente Jânio Quadros, desculpa, Jânio Quadros vai dizer o seguinte: por que eu vou fazer uma BR nessa localidade? É para a onça poder transitar por ela? Porque no quase não tem gente. Então ela ficou assim conhecida como Caminho das Onças. Tá bom? Então o que seria esse conceito de rondonização da Amazônia? Primeiramente, tu já sabe que vai ser coisa ruim. Primeiro conceito. Por que Rondônia? O que Rondônia tem de tão especial na mega região norte? Primeiramente, bala. Bala. E essa bala, essa pólvora, esse conjunto de problemas vai estar relacionado ao quê? A degradação ambiental. Degradação ambiental. Esse aí é o primeiro tópico relacionado ao quê? A ideia de rondonização da Amazônia. Além da degradação ambiental, você tem a ideia de afastamento populacional. Tá? Daí por que eu coloquei só afastamento populacional? Porque esse afastamento pode ser tanto de população tradicional, original ou do pequeno produtor. Então o que acontece? Você tem uma tendência de sempre o quê? Afastar os mais vulneráveis do eixo da BR. É por isso que quanto mais perto da BR-364, maior é o índice de conflito pela terra.
Então, todo esse contexto aqui, ó, de degradação ambiental, grilagem de terra, afetação indígena, afetação populacional, vai estar ligado ao conceito de rondonização da Amazônia. Compreenderam aí? Beleza? Alguma dúvida? Essa rodovia aí, atualmente, que também é conhecida como rodovia da morte, ela tem alguns problemas clássicos. E o problema mais clássico, que começou a aparecer inclusive na mídia para você, associado à BR-364, além da própria rondonização da Amazônia, é esse problema aqui, ó, que é o problema do tráfico humano. Problema do tráfico humano, tá? Na prova de vocês, esse daqui é um dos principais problemas da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia, tá? O tráfico humano, que segundo o Ministério da Justiça, geralmente tem essas 3 finalidades. Primeira finalidade, a prática do rufianismo, tá? Rufianismo é o que a prova vai chamar de lemicínio. O que é isso? É a exploração da prostituição. Não é só prostituição, é a exploração dela. É exatamente. Segunda prática, você vai colocar aqui, ó, a extração de órgãos e tecidos humanos. Geralmente, quando a menina não serve mais para trabalhar no cabaré, ela não pode dar prejuízo. Então vai ter que ver o quê? Vai uma córnea, vai um rim, vai algum quê? Algum tecido que vai valer dinheiro no mercado internacional. De órgãos e tecidos humanos. Isso passa pela BR? Passa. E vem sobretudo do quê? Do Acre. O Acre tem sido um polo exportador, principalmente para fins de rufianismo. Tem muita menina que some aqui, vai parar onde? Em Istambul, lá na Turquia. Depois para a superintendência aqui da Polícia Federal recuperar, minha amiga. É difícil pra caramba. Bem realista. Bem realista. Tráfico humano existe. E vai sobretudo para essa região aqui, ó. A região da Eurásia. Tendo como foco principal a Turquia. Isso daqui segundo a nossa Polícia Federal. Então, quando não é para extração de órgãos e tecidos humanos, só que principalmente no âmbito internacional. Dentro do Brasil, vai ser para trabalho análogo à escravidão. Análogo à escravidão. Houve um tempo, aqui nos anos 90, que era muito comum, inclusive, você ir na Bolívia, trazer algumas mocinhas para trabalhar como o quê? Doméstica nas casas. Mas trazia na condição de quê? Trabalho. E olha aí, um procurador fazendo isso. Esses dias aí eu vi um caso, inclusive, de um professor de direitos humanos, membro da corte, não sei das quantas, professor universitário. Meu amigo batia na mulher todo dia. Daí eu falei, caramba, professor, meu amigo de direitos humanos era para estar dando exemplo, é o primeiro a fazer o que? O contrário? Vamos lá. Exatamente. Professor aí não era brincadeira em casa, não. Então, um dos problemas da BR-364 vai ser o quê? O tráfico humano para fins de exploração da prostituição, extração de órgãos e tecidos humanos, e dentro do Brasil, sobretudo, para trabalho análogo à escravidão. Da onde essa informação? É do Ministério da Justiça. Tá? Anote até o nome da operação aí. Operação Luminous. Da Polícia Federal, juntamente com a Interpol. Aqui em Porto Velho. Polícia Federal com a Interpol. Desarticulou uma quadrilha internacional. Luminous. Cuidado, se tu jogar na internet Luminous, vai aparecer 1 milhão de operações aqui. Inclusive, a polícia daqui imitou uma delas, tá? Que foi uma operação na empresa de energia aqui de poste. Tá? Mas essa que eu tô falando é da Polícia Federal com a Interpol. Que era para desarticular uma quadrilha que estava atuando aqui no tráfico internacional. Quadrilha internacional, tá? Desarticularam aqui em Porto Velho. A superintendência daqui, de Porto Velho. Operação da Polícia Federal juntamente com... O quê? Na Índia. Esse mundo ainda não é divulgado. Tá? Aí você vai ter outro problema. Além da BR-364, você vai destacar essa outra BR. A 421. Essa daqui também é problemática. É a BR que também nos aproxima da onde? Aproxima Ariquemes de Guajará-Mirim. É rodovia que faz o quê? Tem o objetivo de aproximar até a Bolívia. Essa daqui que fica entre Guajará e Nova Mamoré, o deságue dela, ela tem como principal foco, segundo a nossa Secretaria de Estado, Segurança, Defesa e Cidadania, é a rodovia do Novo Cangaço. Rodovia do Novo Cangaço. O que é o Novo Cangaço? É uma nova modalidade de criminalidade. É uma nova modalidade na formação de quadrilha para assalto a banco, a ataques a quartéis, a empresas de valores, onde indivíduos altamente preparados com armamento e rota de fuga atacam cidades o quê? Despoliciadas. A rota do Novo Cangaço é a BR-421. É grande. E vou dar um exemplo aqui. Anos atrás, a Polícia Militar encheu uma caminhonete de cadáveres
pessoal do GOI aqui do interior, porque um grupo desse aqui fez o quê? Invadiu um quartel, urinou nos policiais, caiu pro meio do mato e lá dentro do mato se encontrou com o quê? Com a polícia militar. A polícia militar passou cerol em todo mundo. Já foi a régua na época do secretário Dr. Marcelo Bessa. Uru é o Uau. Exatamente.